Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Vamos começar a nossa apresentação? Eu queria saber o seguinte, você viu que nós vamos falar hoje da estratégia de construção do negócio Amway. Vou chamar a atenção antes de começar. Lembre-se, qual é o meu objetivo sempre? Ajudar vocês a crescerem, a ter liberdade, a ganhar dinheiro, etc. O que precisa para isso? Ouvir o que eu estou dizendo e fazer o que eu sugiro. Só ouvir não resolve, tá bom? Então, muito bem. Hoje nós vamos tratar da estratégia de construção do negócio Amway, aproveitando a situação de hoje, ok? Primeira pergunta. Como é que vocês estão? Todos confinados, presos em casa, etc., né? Todos estamos. Eu estou vendo que algumas cidades estão começando a liberar o shopping hoje, etc., e outras coisas, né? Mas a maioria ainda está em casa e tem que estar trabalhando em casa, não é isso? Então, vocês vejam, eu disse no último treinamento de maio, na segunda quinta-feira de maio, eu falei o quê? Que é uma crise, uma grande crise, muito forte, isso ninguém pode negar, não é? Que está criando muitos problemas para as populações do mundo e para nós, claro, brasileiros, mas sempre há uma oportunidade dentro da crise. Foi isso que eu falei naquela quinta-feira. E nós, que estamos na Amway, temos um diferencial em relação a outras pessoas que não estão no negócio Amway. Qual é que é o diferencial? A empresa Amway já entrega os produtos, não somos nós que temos que entregar. Não é? Ela trabalha por internet. Você pode vender por internet. E nós ganhamos o dinheiro, seja das vendas, ou do bônus, ou dos prêmios. Quer dizer, a maioria das empresas, vocês estão vendo, né? Muitas empresas que nunca trabalharam com internet, estão começando a trabalhar com internet e a fazer esse tipo de trabalho. Nós sempre trabalhamos com isso. Desde que existe internet, a Amway usa. E nós trabalhamos assim. Então, eu repito que é muito importante a gente ter consciência disso, não é? Que a Amway já trabalha nas condições ideais dentro dessa estrutura atual, dessas condições atuais, e nós temos que aproveitar isso, não é? Aproveitar essa oportunidade. Não é? Uma confirmação clara de que é assim é que nós tivemos em abril e maio, né, muita gente qualificada, muita gente que não vinha qualificando antes, qualificou. Claro que teve os 30%, mas teve gente que fez 16, 17 mil pontos se qualificando. Quer dizer que não foi só pelos 30%, tá? Quer dizer o que é isso? Que a gente esperta, gente inteligente, que percebe que nós estamos numa situação especial, mas que há oportunidades. Então, que aproveito de maneira correta. E é isso que eu estou fazendo hoje. Eu quero dar a vocês as dicas do sucesso para o momento atual, aproveitando as condições atuais. Eu fiz uma apresentação desse estilo, praticamente idêntica ao que eu vou fazer hoje, para o grupo do Gerson e Martinha e para um grupo do Elias, porque eles me pediram essa linha, né, de fazer uma linha que sirva para todo mundo. E eu estou repetindo isso e dando agora para todos esta linha, e eles vão ouvir de novo, mas eu não acho que seja mal, porque esse negócio é bastante importante, então pode ouvir 2 vezes, tá certo? Antes de dar as dicas, eu queria dizer o seguinte: vocês estão vivendo um momento especial, vocês todos notam. Está tendo aí o quê?
os tais hangouts, webinar nos domingos, tem seminários virtuais, tem o tal círculo que está funcionando, tem áudios, tem vídeos, né? Tem um mundaréu de coisas que estão disponíveis e que o pessoal está seguindo. O que isso tudo faz? Isso tudo a capacitação. Isso é muito bom, não é? Porque vocês estão aproveitando esse tempo confinado, que não pode ter muita liberdade, saindo de casa, para justamente aprender o máximo que podem. Isso é ótimo. Agora, o que eu chamo a atenção logo de cara? Estudar muito, aprender muito, é muito interessante. Mas se você não usar essa capacitação, esse aprendizado, isso que você está aprendendo, o que acontece? Não traz resultado para você, não vai dar dinheiro. Então, o que você precisa é assim, capacitar-se, pode participar do que você quiser achar conveniente, mas coloque ação, tá certo? E não é só isso. Eu vou chamar a atenção de outro ponto. Tem uma porção, vocês quando estão ouvindo essas coisas todas, ouvem uma porção de coisas de diferentes origens. Então, tem o diamante A, que diz alguma coisa, o diamante B diz outra coisa, o platina do webinar, no domingo, diz não sei o que lá, o cara do Hangout está dizendo diferente. Então, a pergunta é, quem que você deve seguir? Qual é a orientação que você deve seguir, afinal de contas, no meio de tantas dicas e instruções? A gente tem que seguir, essa é a lógica da Amway, você tem que seguir quem teve sucesso. Essa pessoa pode servir de exemplo. Não é quem fala bem, quem apresenta bem, quem faz lindos treinamentos, etc. Isso tudo é ótimo. Mas você tem que seguir os exemplos de quem teve sucesso, e um sucesso consolidado, um sucesso que se repete continuamente, tá certo? Quem é que teve sucesso no nosso grupo? Evidentemente, os platinas. Obrigado, Linda. Os platinas tiveram um nível de sucesso, são bons exemplos. Os esmeraldas são melhores exemplos ainda, tiveram mais sucesso. E, evidentemente, no grupo nosso, os diamantes que chegaram a diamantes, né? O pessoal, o Kleber, Jane, essa turma toda que chegou, e o seu diamante executivo fundador, que sou eu. Não é por questão de que eu me sinto lindo, maravilhoso, eu sei tudo, não. Simplesmente porque a lógica da EMA é essa. Você tem que aproveitar, seguir e aprender com as pessoas que tiveram sucesso, tá certo? Então, por isso, gente, que eu estou fazendo esta apresentação para vocês hoje, para dar um caminho para vocês seguirem, sempre aproveitando esse momento do coronavírus, tá certo? Muito bem. Então, para estabelecer um programa de trabalho para vocês, ou para um downline que vocês tenham, o primeiro ponto, o que é? É você saber onde você está, onde é que você quer chegar, em que nível que você quer chegar e quando você quer chegar. Tá certo? Isso daí é algo que depende de você. Você tem que analisar, pensar, estudar os esforços, etc., e tomar essas decisões. Né? Nós estamos onde hoje? Nós estamos em que situação? Nós estamos em junho de 2020. E você que está me ouvindo, que são diferentes pessoas com diferentes condições, diferentes níveis, você tem um certo nível. Não sei se você está 0%, a 9, 12, 15, 18, prata, eu não sei, platina, não é? Mas esteja onde você estiver, você tem que definir onde é que você quer chegar numa certa data. E nós vamos falar dessas datas. O que tem hoje, claro, o que a gente pode analisar de maneira evidente, é que nós estamos em junho, no meados de junho, e vocês têm até setembro, que é o primeiro mês do novo ano fiscal, você tem o quê? Metade de junho, julho,
agosto e setembro, né? São 3 meses e meio. Pergunta: você pode chegar à prata em setembro de 2020 ainda? Se você for 18%, com certeza. Se você for 15%, também sem dúvida. Se você for 0%, acabou de entrar, dá para chegar à prata em setembro de 2020? Dá, mas é puxado para caramba. Quer dizer, tem que entender bastante trabalhoso esse negócio. Por outro lado, tem outra alternativa. Não é só prata em setembro de 2020, que é uma meta, é uma proposta, etc. Mas prata até março de 2021. Por quê? Porque se você for prata até março de 2021, você chega ao quê? Você tem que condições? Chegar à platina o ano que vem. Claro que se você for prata em setembro de 2020 agora, você pode chegar à platina fundador no ano que vem. Então, veja bem em que nível você está e onde você quer chegar e quando. Isso aí é sua decisão. Não é ninguém que deve dizer isso para você, né? Você tem que avaliar o esforço que você vai ter que fazer, se você está disposto a fazer esse esforço, né? Que, claro que sentado numa mesa ou numa cadeira e pensar, não, eu vou fazer assim, assim, a gente sempre topa, mas na hora H de fazer o esforço não é fácil, mas você tem que decidir. E claro que você pode dizer o seguinte, não, Henrique, eu só estou procurando ter mais R$ 1.000 por mês. Ou eu quero só mais R$ 2.000 por mês, eu não estou procurando ser prata e tudo mais. É o que eu digo, cada um tem que decidir o que quer a partir de onde está e dizer quando ele quer chegar nisso aqui, tá certo? Se você quiser, por exemplo, ganhar R$ 1.000 a mais, eventualmente com vendas, com algum tipo de trabalho, você já pode chegar e conseguir, não precisa chegar à prata por causa disso, tá certo? Portanto, gente, para quem entra nesse negócio, para fazer rede, né, para ganhar bastante dinheiro, não R$ 1.000 ou R$ 2.000, e para vislumbrar sempre vislumbrar a possibilidade de ter tempo livre, como esmeralda ou diamante, né, uma renda apreciável, etc., o que acontece? A meta de prata e platina é uma boa nesse momento, tá certo? Então, eu coloquei aqui, nesse quadro, vamos dizer assim, teoricamente, a meta principal para a maioria de vocês, que é chegar à platina no ano de 2021. Portanto, ser prata até março de 21. Claro que, implicitamente, em tudo que eu faço, está previsto sempre, está montada a lógica de que vocês podem dar continuidade a esse trabalho e chegar à esmeralda e depois chegar a diamante, né? E toda a minha lógica, gente, veja como é que é. Tudo que eu digo de maneira que quando você chega de uma maneira consolidada. Não é que você chega e depois desqualifica, como muita gente faz. Eu digo para fazer de um certo modo, por quê? Porque mesmo que às vezes leve um pouco mais de tempo, mas normalmente não necessariamente leva mais tempo, é só uma questão de fazer de uma maneira mais correta, você consegue chegar à platina ou mais, mas de uma maneira consolidada, que você não caia nesse negócio, tá certo? Então, o objetivo é chegar a março, chegar a prata até março do ano que vem, portanto, platina em 21. Essa é a lógica geral, mas condicionada a isso tudo que eu falei de continuar outros níveis e assim por diante. Claro que se alguém está me ouvindo já é esmeralda, tem que trabalhar para ser diamante o ano que vem, não, menor dúvida. Maria José e outros que estão me ouvindo aí, não é? Muito bem. O que eu vou fazer antes de dar estratégia de sucesso propriamente dito? Eu vou repassar o JIP, né? O que é o JIP? É o plano de ganhos, você sabe disso, que a Amway faz todo ano, né? O plano de vendas dela, 9, 12, 15, 18, é igual sempre. O JIP, que é o plano de ganhos, ela varia ano a ano, ou pode variar. Agora ela está mais ou menos repetindo
um ano passado. Mas o que é importante? É o seguinte, na hora que eu vou falar das estratégias, é importante a gente considerar que tem esse plano de ganhos, o JIP, e por quê? Por que razão? Porque você vai ganhar, a proposta que eu faço é sempre ganhar o máximo possível também no curto prazo, porque no médio e longo prazo, se você chegar a esmeralda, diamante, ganhar bastante dinheiro, ter tempo livre, é uma delícia. Mas eu sei que a maioria está precisando de dinheiro agora, logo mais. Então, por isso que eu digo, vamos conhecer o JIP, relembrar o JIP rapidamente, para eu passar depois para a estratégia do sucesso, aquilo que é importante para aproveitar no momento, tá certo? Então, que coisas que eu quero repassar do JIP? O caso do 300 mais 1 com 150, o 300 mais 1 com 300 pontos fazendo, o novo nível até prata e o novo platino e mais. Aí tem outros esquemas de JIP que não interessam para a nossa apresentação agora, é para esmeralda e outros querendo chegar mais fortes. E se quiserem, falem comigo, mas a apresentação de hoje é para todo mundo que está de 0% a 18% ou prata para chegar a nível platina e platina fundador o ano que vem, tá certo? Então vamos ver esses níveis rapidinho. Observações. Primeiro, o quê? O 300 mais 1 com 150. O que quer dizer isso? Você fazer 300 pontos e você patrocinar uma pessoa que faça 150 pontos no mesmo mês que entrou ou no mês seguinte, tá? Aí você ganha R$100. Pergunta, isso é bom ou não? R$100 não mata, vamos dizer, não resolve a vida de ninguém, mas você não joga fora. E o importante disso é você estimular a pessoa que entra a fazer pontos. Esse que é o objetivo. Isso não tem limite. Você pode patrocinar uma pessoa que faça 150, ou 2, ou 3, ou 10, ou 20. Muito bom. O seguinte alternativa aqui do JIP, o que é? É você fazer os 300 pontos e patrocinar uma pessoa que faça no mesmo mês 300 pontos ou no mês seguinte do seu patrocínio 300 pontos. Note o seguinte, são 150 pontos mais que a pessoa faz, tá certo? Então, você estimular a pessoa a fazer 300 pontos quando entra, seja no mês da entrada, seja no mês seguinte, não é fácil, concordo. Mas, em compensação, você ganha R$100 mais um kit de R$300, gente. Você ganha R$400 para cada pessoa que você patrocina nessas condições. E como você, fazendo os 300 pontos, e você patrocinando 2 ou 3 ou 4 pessoas que façam 300 pontos, os seus 300 já estão feitos. Então, se você patrocinar várias pessoas, se patrocinar 3 que façam 300 pontos, já são 3 vezes 400, R$1.200 que você está ganhando. Tá? Em dinheiro ou em kit, mas está ganhando. Então, esse esquema de 300 com 300 é bastante interessante. Também não tem limite da quantidade de pessoas que vocês podem fazer. Muito bem. O outro ponto que é interessante, que nós queremos usar e é importante também, como eu disse, no curto prazo, você está ganhando dinheiro, é você fazer pela primeira vez 9%, e repetir no mês seguinte, tem que ser no mês seguinte, 9%. Tem algumas condições, do tipo, se você tiver um downline que faça, aí você tem que fazer uns pontos extras, etc. Mas vamos nos fixar na coisa lógica e básica. Se você fizer 9% e repetir no mês seguinte, você ganha R$500. R$500 você já não joga fora, né? Quer dizer, se você quer a convenção, dá praticamente 2 entradas na convenção. Se você chegar a 12% pela primeira vez e for 12% no mês seguinte também, R$900. Gente, já começa a ficar importante esse dinheiro a curto prazo, não fica? R$1.300 para 15%, R$3.000 para 18% e R$5.000 para prata. E você mantendo o prata um mês e sendo prata no mês seguinte, você recebe R$5.000. Gente, isso daí dá... Vocês estão vendo? Minha mulher deve atender. Isso aí deve dar R$10.700 na soma. Quer dizer,
Se alguém tiver realmente começando e quer chegar à prata, manda a brasa, siga esses passos todos, vamos supor que você chegue à prata em 4 meses e repete depois o prata. Você ganha todas essas coisas somadas. Dá R$ 10.700. Gente, né, até um diamante aí começa a achar interessante esse negócio, gente. Como é que é? Certo? Então, vamos levar isso em consideração. É importante chegar a novos níveis e repetir os níveis. Muito bem. A última coisa que eu quero chamar a atenção do JIP, embora tenham várias coisas importantes lá, mas o que interessa para nós, para essa estratégia, o que é? São os 9 níveis acima de prata. O que é isso? Platina, platina fundadora, etc. Esmeralda e acima. Mas eu vou me fixar no quê? No platina e no platina fundador. Por quê? Porque eu estou propondo justamente serem platina e platina fundador o ano que vem, né? Como meta. E um platina, você vê que chegou agora a platina neste ano, dá R$ 11.000. Também não se joga fora. E se você repetir isso, você ganha R$ 11.000 no ano seguinte. Se você chegar à platina fundador, ganha 14.500 e repetindo 14.500. Por isso que eu disse que é importante não só você chegar, mas você manter a qualificação. Por isso que as minhas dicas, gente, não são dicas de diamante A, diamante B, C, D, aqui o áudio que você ouviu. É alguma coisa dirigida para você em função do nosso JIP, em função da nossa realidade brasileira e do momento atual, para você chegar a esses níveis, repetir e ganhar bastante dinheiro. Entendeu? Então, raciocine isso, tá certo? Muito bom. Muito bem. Então, vimos isso tudo, que são as coisas do JIP que a EMA introduz uma vez por ano, introduziu para nós. Só que o que ela fez e ela faz? No decorrer do ano, em função de várias razões, de falta de produto, ou então de que fica difícil alguma coisa, etc., ela vai introduzindo algumas novas coisas durante o ano. E este ano ela introduziu várias coisas em função disso. Algumas, como dizer, por decisão do nosso presidente aí, que eu gosto muito, aí o João. Ele fez o quê? Para clientes que comprem mais que R$ 99, o frete é grátis. Poxa, isso é uma excelente oportunidade para quem... Eu vou dizer alguma coisa logo mais a respeito de como aproveitar isso nesse momento. Mas isso é interessantíssimo. E para o empresário, mais de R$ 400 também é grátis o frete. Isso é espetacular, gente. Isso é muito bom, né? Que acontece em qualquer lugar do Brasil, isso. Eles introduziram e fizeram um acordo com o Banco Next. Então, tem muita gente, eles tinham uma quantidade de alguns milhares de empresários que não tinham conta em banco. Então, com o Banco Next, tem um banco virtual que pode abrir a conta no banco. Vale a pena, gente, porque o Banco Next dá um cartão de débito que a pessoa pode usar. E ela analisa as condições da pessoa e ela vai acabar dando, para muitos, um cartão de crédito. Portanto, você vai poder usar na EMA e pagar em parcelas as suas compras, etc. Portanto, é mais uma grande dica que tem que ser aproveitada nas coisas que a EMA deu este ano. Depois, eles introduziram o Zap Commerce, que é um negócio que eu achei espetacular. Você pode, com o Zap Commerce, né, no seu celular, você pode controlar o estoque que você tem, os clientes que você tem, o que você vendeu para cada um, quanto você cobrou, você pode cobrar frete, você pode fazer 1001 e a pessoa pode pagar pelo celular, etc., para você. Quer dizer, é sensacional. Muita gente de outros países que eu lido, né, adorariam, souberam que existe isso aqui no Brasil e adorariam ter isso nos países, e não tem. Nós temos, gente, mas vamos precisar aproveitar. Depois, houve uma série de orientações sobre redes sociais. A Amway, como toda empresa do mundo, está aprendendo a trabalhar com redes sociais. O que a gente aprendeu até agora é o seguinte: rede social é riquíssima como fonte de gente, tanto para cliente quanto empresário.
tem coisas que você pode fazer que não pode fazer. A EMA deu umas orientações a respeito disso. Agora, você tem que fazer o quê? Siga as orientações da EMA, mas não espera ser perfeito, não espera ser uma maravilha o que você está fazendo. Faça o que você está fazendo. Se tiver algum erro, de algum modo a EMA vai saber e vai avisar você para você parar, tá certo? Então, não fique na dúvida. Está com dúvida? Faça, ok? E a EMA corrige os erros. Depois, introduziu novas maneiras de cartões de crédito, vários cartões que são muito interessantes. E agora, recentemente, o que ela nos contou? Isso não ajuda a gente a vender mais, mas isso daí dá para vocês uma sensação de pertencer a uma empresa maravilhosa, que é as máscaras, né, que agora para usar no coronavírus, com o logo da Amway, que vão estar uma dessas máscaras em cada caixa de produto enviado, tá certo? Então, isso são as coisas novas que a Amway foi introduzindo nesses últimos meses e que são muito úteis também, que a gente tem que raciocinar, que estão à nossa disposição e nós queremos usar. Tá certo ou não? Muito bem. Então, a pergunta é a seguinte. Vamos entrar na estratégia, Henrique? Caramba, você já está falando há 20 minutos, aí não sei quanto tempo, e ainda não entrou na estratégia. Pois é. Então, qual é a estratégia? O que a gente deve fazer no momento atual? Eu vou fazer as considerações que valem para todo nível, ou seja, vale para o empresário novo a 0% e vale para 9, 12, 15, platina, vale para todo mundo, qualquer qualificação que a pessoa possa ter, tá certo? Vocês devem ter visto no seminário último que teve em 16 de maio, né, do Jorge Simone, os dois diamantes lá do Sul, houve uma parte de reconhecimentos. Vocês devem ter visto a quantidade de novos 9%, novos 12%, novos 15%, novos 18%, prata e ouro. Vocês lembram disso? O que quer dizer isso, gente? Se essas pessoas chegaram a esses níveis naquela ocasião, quer dizer que vocês podem chegar. Se você não chegou, é porque você não fez o que eles fizeram. Não aproveitou a oportunidade da maneira que eles aproveitaram, tá certo? Então, quais são os pontos importantes para você se qualificar? Preste atenção, então. Quais os pontos importantes para você se qualificar e se manter qualificado, né? Aquilo que eu chamei a atenção antes. Há pessoas que chegam a um certo nível, mas que não conseguem sustentar e acabam caindo na qualificação e ficam muito chateados, desanimam, etc. Eu não acho que deviam desanimar muito. Por quê? Porque se ele chegou uma vez, pode chegar de novo. Tem que usar o que eles viveram e aprenderam, e as dificuldades que tiveram, como aprendizado e ir em frente. Mas, de todo jeito, as minhas dicas são para qualificações estáveis ou crescentes. Tudo bem? Quais são os pontos que eu vou falar? 5 pontos da estratégia de sucesso. Relacionamento, 300 pontos, crescer a rede, trabalho na profundidade e capacitação. Veja o seguinte, vou repetir o que eu falei no começo. Vocês podem fazer o que quiser na EMA e ninguém manda em ninguém. O que eu estou dizendo é o seguinte, se vocês seguirem estas dicas e fizerem o que eu estou dizendo, vocês vão se qualificar de uma maneira interessante, porque vão manter a qualificação. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Relacionamento. Primeira coisa. Nós todos estamos confinados por causa do coronavírus, tá certo? Então, tem sido uma oportunidade para você conversar com a sua mulher, ou com o seu marido, ou com seu filho, jovem, pequeno, etc., de certa idade, que more com você, ou com mais idade, mas que more com você, ou seus pais, quer dizer, quem quer que seja, tem sido uma oportunidade para você conversar, tá certo? E, em função disso, você pode voltar a conversar por causa do coronavírus, com quem quer que seja. Pode ser parente, amigo, vizinho, colegas, atuais ou antigos.
Eu escrevi justamente porque eu não tinha o telefone dele, eu escrevi para uma pessoa que pelo menos há 10 anos eu não conversava. Pelo menos há 10 anos. E sabe o que acontece? Ele me respondeu, né, por escrito também, muito entusiasmado e feliz com o contato que eu fiz. Quer dizer, é tal história, gente. Os contatos são uma coisa importante na vida. E a gente, às vezes, esquece disso, porque vocês ficam tão concentrados no dinheiro, no negócio da Amway, como dinheiro, como vender, tem que fazer, não sei o que lá e comprar, e você esquece que você está nesse negócio para a vida inteira, para construir uma coisa sólida. Então, o que é o objetivo do relacionamento? O que eu acho que é importante no relacionamento hoje em dia? São dois objetivos diferentes. Por favor, prestem bem atenção. São dois objetivos diferentes, tá? Opa! Um é assim: olhar os clientes que você tem hoje e downlines que você tenha. Sejam 3 downlines, 1 downline, 10 downlines, 100 downlines ou 500 downlines. Tá? Cliente downlines. Qual é o objetivo, vamos dizer, disso aqui? É você fazer vendas e pontos. E você tem relacionamento possível com pessoas que não são seus clientes, nem são seus downlines. Ou seja, né? Pessoas que você ou convidou, não aceitaram, ou você nunca convidou. O objetivo que você deve ter é aumentar a lista. Não é fazer pontos nem vender, é aumentar a lista. Vamos ver o seguinte, vamos ver um por um. Cliente downline. Como eu digo, o objetivo é vendas e pontos. Veja o seguinte, se essas pessoas que você está falando são seus clientes habituais, o que você tem que fazer? Você tem que ligar para essas pessoas um por um e lembrar dizendo o seguinte: olha, as vitaminas da Nutrilite não curam nem previnem o coronavírus. É importante você começar dizendo assim. Por quê? Porque você começando assim, você cria confiança na pessoa, dizendo que esse cara não está querendo me vender um peixe errado. Ele está sendo honesto e claro, dizendo que não nem cura nem previne. Mas aumenta a imunidade da pessoa para todas as doenças, todas as circulações complicadas. Dá licença. Dá exemplo da Rosana, quando eu estava fazendo a químio, ela entrou no palco com a sacolinha de remédios, carequinha, e falando... a Rosana, a Marlene está lembrando isso, que a Rosana, quando teve câncer, ela teve... O comportamento dela, a situação dela, a atitude dela foi muito melhor por causa das vitaminas. Ela foi no palco fazer uma apresentação levando uma sacolinha de produtos da Nutrilite, justamente. Quer dizer, isso é uma coisa... Cabeça, e com lenço na cabeça... careca ainda, etc. Né? Quer dizer, isso é uma verdade que a gente tem visto, e nós, é claro, que tomamos tudo para aumentar a nossa imunidade, tá certo? Então, você pode dizer isso para as pessoas, para os clientes e para os seus downlines, né? Que não previne nem cura, mas que eles aumentam a imunidade. E claro que você pode dizer o seguinte: olha, os produtos da Amway limpam mesmo, não esqueçam disso. É muito importante você ter suas roupas limpas, vamos dizer, sua pia, tudo que você usa limpo, bem limpo. E os produtos da Amway limpam muito bem, tá certo? E são econômicos, claro. Os produtos de limpeza são extremamente econômicos da Amway, LOC, por exemplo. Então, o que acontece? Se forem os seus downlines, e aí você devia ligar para quem? Na minha opinião, um por um dos seus downlines, um por um, tá certo? Não, mas ele é downline de um downline de um downline. Tá bom, você liga e fala. Ele também deve falar, ensine isso para falar, né? Então, o que acontece? Se vocês têm, veja o seguinte, 50 ou 100 ou 200 pessoas que você tem nessa, como downlines ou clientes,
ligue 5 a 10 por dia, 15 por dia, lá sei eu, entendeu? Agora, veja o que acontece. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho muito carinho por ela, que é minha frontal e que já foi qualificada até, mas a mãe dela teve um câncer e ela despocou. E como o grupo era muito ligado também à questão dos pais, da família, etc., tal, ela acabou desqualificando. E eu falei para ela, dizendo o seguinte, ela tem uma quantidade imensa de frontais. Né? Eu falei para ela, olha, ligue para cada um e fale isso que eu falei, quer dizer, né, o momento do coronavírus, as vitaminas não curam nem previnem, mas aumentam a imunidade. Dali a alguns dias eu perguntei para ela, você ligou? Ela falou, liguei. Para quantos? Um. Ligou para um, que por sinal se interessou, mas não fez grande coisa, etc., tal, né, do Nordeste. Mas seja como for. Mas ela tem, nasceu 50 a 100 frontais, e ela falou com um. Quer dizer, o que eu estou dizendo é para vocês falarem com os seus downlines, sejam frontais ou não. Qual vai ser o resultado disso aí? Nenhum, se vocês não ligarem. E por que vocês não ligariam? Por vergonha? Vocês não têm vergonha de não ter dinheiro, de não precisar de dinheiro na vida? E vocês não têm vergonha de não ajudar as pessoas dando uma sugestão de um produto que aumenta a imunidade delas e melhora a vida delas? Tá certo? Então, gente, desculpa, acordem, né? Vocês têm a faca e o queijo na mão. Vocês conhecem essa expressão, não é isso? Então, usem a faca e o queijo na mão. O que acontece? Os clientes que comprarem vão aumentar seus PVs pessoais. E aí você faz os seus 300 pontos. É bico fazer os 300 pontos se você falar com uma porção de frontais. Claro que alguns vão comprar, outros não vão comprar, e alguns vão continuar comprando depois, outros vão parar. Mas se você fizer uma ligação grande para todos os seus clientes, você vai conseguir fazer todo mês mais do que 300 pontos, gente. Não tem a menor dúvida, tá certo? E você falando com seus downlines, eles vão fazer o quê? Aumentar os seus pontos. E os pontos de todo mundo que é seu downline também, na ordem, né? Tá certo? Agora, você tem gente que não é nem cliente, nem downline. São aquelas pessoas que você talvez tenha convidado uma época para consumir algum produto e não quis, ou você convidou para um negócio e não quis. Ou você nunca convidou, quer dizer, aquele parente seu que está lá, vamos dizer, você está morando no Rio Grande do Sul e ele está lá do Acre. E você nunca falou com ele. Fala, pô, eu tenho um primo lá, mas eu nunca falei com ele. Ele tem 25 anos de idade, etc. Tal, e eu nunca falei com ele, pô. Então, descubra o telefone, descubra os telefones aí nesta hora e ligue. E qual é o objetivo de você ligar para estas pessoas, que não são nem clientes, nem downlines? Não é para falar de Amway. O objetivo é você fazer ou refazer os relacionamentos. Comece novos relacionamentos, gente. Se você ligar para 5 pessoas, 10 pessoas por dia, dessas pessoas que você nunca ligou, nunca falou ou nunca se interessaram, o que você tem que falar? Não é falar de Amway. O que você tem que falar? Qual é a primeira coisa que você vai falar? Oi, Carlos, faz 15 anos que a gente conversou. Queria saber o seguinte, como é que você está resolvendo essa questão do coronavírus aí? Quer dizer, gente, o coronavírus, como eu falei, é uma desgraça, é um problema terrível. Mas, se você for inteligente, você vai usar essa questão da Amway, do coronavírus, de uma maneira inteligente na Amway. Por quê? Porque ele é um motivo para você perguntar para quem quer que seja, independente de 2, 5, 10 ou 20, 30 anos que você não fale com a pessoa. E se ela pode ser distante para caramba. Não, eu estou ligando para o tio da prima, do amigo, do cunhado do Antônio. Pô, eu nem conheço esse cara, não tenho a menor ideia. Você é de onde? É de Pirituba, não sei onde. Como é que você está se virando com o coronavírus? Gente, essa pergunta
é uma pergunta que tem sempre uma resposta. A pessoa, quem é o cara? Não sei quem é você, mas é o seguinte, pô, o coronavírus, estou uma dureza, estou aqui em casa, meu pai não sei o quê, minha tia, e você desenvolve um tempo, quer dizer, você começa a conversar com a pessoa. Agora, veja o seguinte, você não é para fazer isso amadoristicamente, você está na EMA e você é inteligente. Então, o que você tem que fazer? Faça uma lista das pessoas com quem você ligou. Pega o nome dela, pega o telefone dela e põe na lista. Marca a data que você falou com ela. E nota alguma coisa interessante que a pessoa falou. Quer dizer, alguém sempre fala alguma coisa. Quer dizer, hoje eu fui jogar o tênis que eu jogo toda quinta-feira, né? Jogo de luva, diga-se passagem, para não pegar a bolinha com as mãos, né? Porque pode transmitir o coronavírus. E lá tem uma moça que joga conosco, né? E ela estava parada sem jogar. Eu perguntei para ela o que aconteceu, por que você não está jogando, etc. Eu falei, eu caí na minha bicicleta, quebrei 7 costelas, tive que fazer uma operação, coloquei uma placa, não sei onde, de bicicleta e ela caiu. Conclusão, está registrado isso na história. Claro que eu não estou falando desse exemplo por causa do coronavírus, mas estou dando exemplo para vocês de como tem histórias, cada pessoa tem uma história, tem alguma coisa que ela diz que você pode registrar e que vale de retorno da conversa. Então, você ligou para essas pessoas hoje, anotou o nome, o telefone, etc. O que você faz? Daqui uma semana, 10 dias, ligue de novo. Oi, João, aquele negócio que você me falou, resolveu? E como é que é? Ou então, como é que está? Continua a mesma dureza aí? O shopping está abrindo aí, etc. Ou não? Entendeu? Não fale de Amway. Você está fazendo o que nesse objetivo? Você está refazendo ou aumentando a sua lista para uso futuro. Futuro quando? Talvez daqui a um mês, daqui a meses. Isso não interessa. O problema é que você está tendo a oportunidade de refazer sua lista para ter 100, 200 pessoas novas na lista. Nunca aconteceu uma oportunidade dessa como a coronavírus para dar chance a você de fazer uma lista enorme. Se não fizer, você está dormindo no ponto. Ok? Muito bem, gente. Isso é quanto ao relacionamento. Façam, se quiserem crescer e serem sólidos nesse negócio. Segundo ponto que eu falei que iria falar é sobre os 300 pontos. Gente, a Amway que eu entrei não era uma Amway apoiada em vendas. Hoje em dia, sim, hoje em dia é vendas, tem vendas. E tem a questão dos 300 pontos. Por que 300 pontos? Todos aqueles ganhos, seja o 300 mais um com 150, 300 mais um com 300 pontos, sejam os novos, né? Ou seja, aquele que repete pela primeira vez 9%, 12 ou 15%, ou seja, aquele que chegaram a níveis maiores, só vão ganhar os prêmios respectivos que eu falei se fizerem 300 pontos. Então, meu amigo, com o que eu falei do sistema de você conversar com os clientes, com todos eles de novo falando o que eu falei, você vai passar a ter uma quantidade, não de 300, eu acho que tem que pensar em 500, 600, 700, 1000 pontos. Esse não é o objetivo principal da Amway, você vender 1000 pontos, porque isso não resolve a sua vida, mas é muito importante para você compor como exemplo, como início de uma estrutura, para poder se qualificar e crescer na Amway de uma maneira como renda, como bônus, como platina fundadora, etc. Tá certo? Agora, se você realmente não tem a menor ideia de como fazer os 300 pontos, você se encontra perdido, etc., é o seguinte, está cheio de gente, nós temos 2 grupos, cada grupo tem 200 e tantas pessoas que fazem mais de 300 pontos, nós temos um grupo de 600 pontos e mais. Está cheio de gente que faz 300 pontos aí. Veja no seu grupo, veja aí com o seu platina ou com o seu esmeralda,
Quem é que faz 300 pontos? Reúna 4 ou 5, pede para ele organizar 4 ou 5 pessoas e fazer um treinamento para você, ou para vocês, para um grupo, de como fazer os 300 pontos. Então, pergunta, quem é que fez 300 pontos no mês passado? Alguém fez? Tem que fazer, gente. Diamante também, nós temos que fazer 300 pontos, senão não recebem os bônus bacanas que eles têm, tá? Então, aprendo, estou gostando, eu fiz, tá certo, tem que ser assim. Então, se alguém não sabe fazer os 300 pontos, aprenda com alguém que sabe. Alguém na sua upline que sabe, tá bom? Então, 300 pontos, botem na cabeça o seguinte, o resto da minha vida eu vou ter 300 pontos todos os meses, seja o que for, vou crescer, tá? Muito bem, terceiro ponto que eu fiquei de falar, é crescer a rede, tá certo? Venda, gente, é importante para ganhar dinheiro já, vocês sabem disso. E para gerar pontos, como eu falei, claro. Mas é a rede que gera as grandes rendas, o grande dinheiro, e dá sustentação ao seu negócio, né? Quem só trabalha com vendas, o que acontece? Está vendendo bem e tem alguém que é downline que vende bem, mas, de repente, esse downline resolve vender outro produto e para de vender. Quer dizer, o risco de você não se manter num nível contando só com pessoas que vendem, né, e não fazem a rede, é muito arriscado. Então, você precisa de pessoas que queiram fazer a rede, tá certo? Então, como é que a gente faz para crescer a rede hoje em dia, aproveitando todas as condições que existem, que nós estamos vendo aí que existem, tá certo? Como? Primeiro, com muitos novos clientes. Falei, Henrique, eu não estou entendendo nada. Você está falando de aumentar a rede, está falando em cliente? Claro. Por quê? Porque você falando com aqueles clientes e trabalhando muito, um montão de clientes, o que vai acontecer? Alguns clientes vão dizer o seguinte, como é que eu faço para ganhar dinheiro com esse negócio? Sim ou não? Alguém já teve esse papo, essa conversa de um cliente? Entendeu? Alguém já teve alguma conversa assim de algum cliente dizendo como é que eu faço para ganhar dinheiro? Com certeza vocês tiveram. Então, quer dizer, trabalhando com muitos novos clientes, vocês fazem os 300 pontos e vocês têm alguém que queira entrar no negócio e possa fazer rede. Claro que essa pessoa que acaba de entrar para fazer rede, ela talvez só queira vender. Não tem importância. Alguns vão querer só vender, outros só consumir, e alguns vão dizer, olha, eu só quero vender. E aí, de repente, ela indica alguém. E aí começa a fazer uma rede e cresce para valer. O que mais que você pode fazer? Patrocínio de frontais. Já deu o horário aqui. Putz, nossa. Patrocínio de frontais. O que você pode fazer? Você tem que mostrar o plano, aquela velha história, tá certo? O que é importante? Como é que você mostra o plano hoje em dia, gente? Tá certo? Se você disser, não, eu não sei mostrar o plano. Eu diria assim, hoje em dia, assim, algo do seguinte estilo, eu diria. Como é que eu mostro o plano? Olha, eu tenho um negócio fabuloso, ele pode ser feito em casa. Por que eu disse isso? Porque isso é importante para o tempo de coronavírus, gente, tá certo? Né? Ele pode ser feito em casa, pode ser feito em tempo parcial. Por que razão? Porque, numa condição normal, uma das pessoas pode estar trabalhando, o marido, a mulher, etc., trabalhando, ou os dois, e aí eles dizem, puxa vida, eu posso começar agora e posso continuar mesmo que volte ao trabalho. E pode ser feito tanto pelo homem, ou pela mulher, ou ambos. E dá quanto dinheiro? Dá quanto você quer ganhar? Isso é que você tem que falar, quer dizer, esquecendo as explicações, eu vou falar direto. Tem um negócio fabuloso que pode ser feito em casa, pode ser feito em tempo parcial, pode ser feito pela mulher ou pelo homem, e você estabelece quantos querem ganhar. Tá certo?
o que pode acontecer? A pessoa perguntar, mas o que é, pô? Como é que se faz esse negócio? Explique melhor. Você deve explicar sempre de maneira acrescenta, uma coisa curta, objetiva. Você diz assim, você se associa a uma multinacional que fornece produtos como de um supermercado. Você compra com desconto e se você indicar pessoas para comprarem, eles pagam uma porcentagem para você. Acabou, está a explicação. Né? A multinacional se chama Amway. Se a pessoa perguntar, mas e como é que calcula essa porcentagem? Olha, nos últimos anos, nunca vi ninguém perguntar o cálculo da porcentagem. Isso que eu falei é absolutamente suficiente para a pessoa se interessar. Mas, se você quiser, aprenda a calcular as porcentagens e explique, tá certo? Agora, outra maneira de crescer é os seus downlines patrocinarem, claro. Né? Você cresce a sua rede com o patrocínio pessoal seu e com o patrocínio dos seus downlines. Muito bem. Como é que vocês fazem os downlines patrocinarem? Vocês sabem como é que é, não? A maneira mais eficaz, mais forte, para fazer com que os seus downlines patrocinem é você patrocinando. Lembra aquela história que eu já falei em alguns treinamentos? Não adianta você falar, nem adianta ficar ouvindo treinamentos e hangouts, essa coisa toda, se você não fizer. Você tem que patrocinar frontais. Muitas pessoas chegam a um certo nível, prata ou platina, ou mesmo 18%, e começam a se concentrar. Por exemplo, 18% eu faço força para chegar à prata, fazendo com que os que estão lá façam mais pontos. Gente, tem que patrocinar novas pessoas, novos frontais. Mas eu cheguei à platina, então tem que patrocinar novos frontais. Ah, eu cheguei à esmeralda, então tem que patrocinar novos frontais. Ah, mas eu cheguei a diamante. Então tem que patrocinar novos frontais. Eu patrocinei entre este mês e mês passado pessoas. Tá certo? Claro que eu estou extremamente acomodado, entre aspas, nesse aspecto, mas eu continuo patrocinando, tá certo? Gente, eu noto uma coisa, que muitas pessoas chegam a 15%, 18%, ou a prata e acima, e desqualificam. Chega a 15%, desqualifica. Chega a 18%, desqualifica. Prata e desqualifica. Por quê? Porque param de patrocinar. Então, o seu grupo para de patrocinar, gente. Não adianta você vir com um papo alternativo, nem treinamento, nem capacitação, nem ensinamento, nem nada. Se você não patrocinar, seu grupo não patrocina. Ficou claro isso? Claro que eu, por exemplo, patrocino porque, vamos dizer, já está no sangue patrocinar, ou então por oportunidade que a pessoa surge, ou até para dar exemplo. Eu continuo patrocinando para dar exemplo, tá? Então, façam isso, gente. Faça uma avaliação. Quantas pessoas você patrocinou o mês passado? Quantos frontais? Ninguém? Hein? Responda aí. Não patrocinei. Quero ver se você tem coragem. Não patrocinei. Se você, mesmo que você não escreva aí, você disser não patrocinei nenhum frontal, não tenha dúvida por que você não cresce, por que o seu grupo não cresceu. Tá certo? É por isso, simplesmente. Mas e por quê? Como é que eu chego e tenho estabilidade, consolido o meu grupo? Patrocinando o pessoal. Frontais, caramba. Tá certo? Então, não tem jeito. Tem que patrocinar frontal. Gente, eu estou preocupado porque eu estou vendo que são 7h24, já, 8h24. E eu tenho um montão de coisa para falar, então eu vou ser rápido.
Se não der, eu repito de novo esse troço aqui. Dos patrocinados que você fizer, o que acontece? Existem, a gente pode dizer o seguinte, fora você patrocina aqueles que não fazem absolutamente nada, você tem o quê? Você tem pessoas que são ativos, tem os construtores e tem os líderes. Ativo é a EMA que atribui esse nome para quem faz alguma compra cada 3 meses, eles chamam de ativos, tá certo? Agora, o que é o construtor? É a pessoa que realmente quer fazer rede. Não é que está fazendo compras, etc. Tem que estar interessado em fazer rede. Tem que estar trabalhando em fazer rede. E o que é o líder? É o construtor que é decidido a crescer e a chegar a uma qualificação importante. Líder não é a pessoa que nasceu líder, tem aquele dom, que tem um carisma, não é nada disso. Líder é a pessoa que é decidida a fazer firme o negócio e chegar a um resultado melhor. Tá certo? Então, a pergunta é, o que você quer ser? Qual é o teu objetivo? Você quer ser um verdadeiro construtor ou você quer ser um líder? Eu acho que você tem que raciocinar e decidir essa coisa. Mas o que é importante é assim, no seu grupo, você tem que olhar entre os que são ativos, quem quer fazer um negócio, quer fazer rede. Esses são os construtores. E você tem que descobrir com os construtores, conversar com eles e fazer intimidade com alguns construtores que estão decididos a fazer um negócio, que querem ser líderes. Como é que é esse negócio em termos de porcentagem? Sobra pouca gente. Se você tiver 5 pessoas na sua downline total, claro que você não vai conseguir isso. Você precisa ter 20, 30, 50 para começar a ser capaz de identificar os construtores e, dentre os construtores, alguns líderes. Tá certo? Claro que você pode dizer assim... Eu sou muito novo nesse negócio. Eu ainda só trabalho com vendas, mas eu quero fazer mais, mas não sei o que fazer. Então, faça o quê? Siga o que o seu Platina disser e siga essas coisas que eu estou dizendo. Esse que é o objetivo. Muito bom. 4º ponto. Não, ainda já falei aqui. O construtor que quer ser líder, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar o exemplo. Então, você tem que... Quem quer construtor, que quer fazer rede, tem que patrocinar a gente. Então, tem que dar o exemplo bom, claro. Normalmente, dá um mau exemplo. Você deve fazer, como construtor, identificar quem quer vender. E sabe o que você quer fazer com essas pessoas que querem vender? Auxiliar elas venderem, orientar. Se ela precisa vender, deixa vender, pô. Identificar do seu grupo quem é construtor e identificar dentre eles aquele que queira ser líder. Muito bem. Então, o 4º item que eu queria falar, eu estou correndo um pouquinho, é o trabalho na profundidade. Gente, vou dizer a vocês o seguinte, olha, vamos dizer assim, 90% dos problemas de não consolidação, não crescimento, problemas de não chegar onde você quer na Amway, é porque você não faz o trabalho de profundidade. Então, eu vou explicar mais uma vez o que é o trabalho na profundidade de maneira muito objetiva. Quero ver se vocês aprendem e sigam, né? Senão não adianta nada aprender e não fazer. Vamos raciocinar o seguinte. Você está aí. O que você tem que fazer? Começando do zero. Claro que você não precisa começar do zero, mas estou começando do zero. Você patrocina uma pessoa, digamos que você patrocinou o José, tá certo? O que é a sua responsabilidade? É treinar o José em tudo. Como ele deve comprar, como é que ele deve mostrar o plano, treinar o José em tudo. E ajudá-lo a colocar um frontal. Nota o que eu falei, não é ajudá-lo a colocar 3 frontais ou 5 frontais. Você tem que ajudar o José a colocar um frontal. Tá? Claro que da lista do José, não da sua lista, da lista do José. Então, o que acontece? Vocês têm que estar grudados no José. Está lá você aí
na figura que eu fiz, você está grudado no José. Aí o que acontece? O José tem uma lista de pessoas que ele quer convidar. O que ele vai fazer? Ele convida essas pessoas e ele pode mostrar o plano. Nunca mostrou, mas ele quer mostrar, nada contra. Mas você deve estar junto com o José. Ou você mostra o plano, ou o José mostra o plano. E a ideia qual é que é? É botar para o José uma pessoa, um frontal, não 2 ou 3 ou 5. Um. Então, digamos que entra a Sônia. Entrou a Sônia, o que quer dizer trabalho em profundidade? Você não continua trabalhando com o José. Você passa a trabalhar com a Sônia. Claro que se o José dizer, olha, o João, não sei qual é o seu nome de você, eu queria aprender mais, ver como é que você está fazendo. Você fala, tá bom, José, vamos comigo. Mas quem vai trabalhar com a Sônia é você. Pode ir o José junto, mas você que vai trabalhar. E qual é o seu objetivo com a Sônia? Ensinar as coisas e ajudar a Sônia a colocar um frontal. Então, vamos dizer, seja o Carlos. Entrou o Carlos, qual é a sua ação agora? Você tem que trabalhar com quem? Gente, a partir desse instante, você tem que trabalhar com o Carlos, não mais com a Sônia. Este tipo de coisa, gente, enquanto você não aprender, você não vai conseguir nunca crescer o suficiente, nem estar bem consolidado. Então, qual é a ideia? Você tem que ir trabalhando sempre com o último, como apareceu aí no gráfico. Tá? Você tem que estar sempre com o último. Se eu perguntar para você, então, de uma perna importante sua, quem é o último? Você não sabe. Você não sabe porque você não está lá. Você devia estar lá. O último deve ser você que pôs junto com a pessoa anterior, né? Mas você tem que estar lá no último. Agora você vai dizer para mim, mas Henrique, eu não estou entendendo. Eu vou ficar com uma perna só? Não. Você tem que fazer a mesma coisa com outras 2 pernas no mínimo. Outras 2 pernas. Eu digo total 3, por quê? Porque se você trabalha e não tem tempo nenhum, tem que fazer no mínimo 3 pernas. Tá? O trabalho de profundidade. Você deve patrocinar muitos, mas você tem que fazer o trabalho de profundidade pelo menos de 3 pernas. Se você tiver tempo, porque está dedicado a EMA, você tem que fazer isso com 4, 5, 6, 7 pernas. 7 pernas é o ideal. Entendeu? Então, o que acontece? E você tem que estar o quê? No último de cada perna, como eu desenhei aí. Está claro isso? No último de cada perna. A pergunta é, tudo bem, mas e o José, coitadinho? O José está com uma perna só? E aí o que acontece? O José tem que fazer a mesma coisa com 2 pernas. Você falou, mas como é que ele faz isso? Vendo como você fez e fazendo igual. Se você fez certo, você está agindo certo, o José vê e aprende com você. Pô. Se você estiver fazendo errado, ele aprende igual, ele aprende errado também. Então, faça certo para ele aprender o certo. Aí o José tem que trabalhar outras 2 pernas, ele tem que estar sempre no último. Ok? E a Sônia? Se ela quiser fazer, ela tem que fazer o quê? Trabalhar outras 2 pernas, estando sempre no último também. Mas se ela não quiser, ela não cresce. Azar da Sônia, ué. A Sônia vai decidir o que ela quer na vida, se ela quer crescer e fazer esse negócio ou não. Entendeu ou não? Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a questão do trabalho em profundidade. 5º e último ponto, e eu já passei 3 minutos das 7h30. Fica aguentando aí. Capacitação. Capacitação, vocês sabem, é o padrão de 8 passos, livros, áudios e eventos. Né? O padrão de 8 passos, eu já comentei várias vezes que eu levei 1 ano praticamente para começar a trabalhar com o meu grupo com o padrão de 8 passos. Por que razão? Porque eu era uma besta quadrada, não sou mais. Porque eu fui uma besta quadrada quando eu entrei nesse negócio. Eu achei que eu sabia muito, que não precisava de certas coisas, eu vi o padrão de 8 passos, achei que podia melhorar o padrão. Um montão de besteira, gente. Eu fiz todas as besteiras. Essa é uma vantagem
de alguém que tem a experiência que eu tenho. Não façam as mesmas besteiras. Pode fazer outras, mas não as mesmas que eu já fiz, tá certo? Então, a ideia é a seguinte: não se discute o padrão de 8 passos, se ensina o padrão de 8 passos. E, claro, que tem os livros e tem os áudios. Livro, tem uma série deles, tem indicação, e vocês têm tido a dica de todo mundo, etc. Se não tiver, diga que eu mando uma lista de 10 livros para vocês lerem na ordem, né? Que um tão importante quanto o outro, a gente sabe, os que usar, que essa coisa toda, né? E assim por diante. Áudios, tem uma porção de áudios muito importantes. Hoje eu estava ouvindo um áudio de um seminário que Henrique e Marlene fizeram, em que eu justifico por que entramos na Amway. Eu achei interessante, já separei esse áudio. Acho que vale a pena ouvir, vocês ouvirem, entendeu? Para saber por que uma pessoa entra na Amway, qualquer um entra na Amway. Então, vale a pena ouvir os áudios. Agora, não esqueça do seguinte: a gente tem que ouvir os áudios, os livros e ir nos eventos. E tudo isso vai dar um ensinamento, uma capacitação, mas para seguir um trabalho, você tem que seguir o trabalho da sua linha. E da sua linha, vamos dizer, começa com Henrique Almeida, Marlene Almeida, o Omeganet. Sigam esses padrões que eu estou dizendo, e não outros, senão dá uma confusão na cabeça do seu grupo todo. Agora, eventos hoje em dia são eventos tão virtuais. Tem o da segunda a quinta-feira do mês, né, que hoje em dia o próximo aí é julho, é dia, acho que 9 de julho, né? 9 de julho. Tem o seminário, dia 20 de junho, ainda gratuito, não vai ser sempre gratuito tudo, mas por enquanto é. Do Hector e da Ismeri, são 2 diamantes venezuelanos que têm uma situação extremamente particular lá, mas que é importantíssima a gente ouvir. Tem um webinar todo domingo às 10 horas com diferentes platinas ensinando uma porção de coisas importantes. Tem toda quinta-feira o plano às 9 horas da noite. E tem alguns eventos do seu platino, esmeralda ou diamante, que faz alguns eventos. Agora, é aquilo que eu falei. Não exagerem demais e virar o cara que só fica ouvindo tudo quanto é aprendizado e não age nada, tá certo? E tem a Convenção de Campinas, 10 e 11 de outubro, que é presencial e que nós vamos fazer um negócio diferente, espetacular. Nós vamos ter 2 diamantes estrangeiros, um diamante brasileiro como principais, e vamos ter todos os diamantes falando, cada um falando uma coisa objetiva importante para o grupo, ou seja, vai ter uma convenção extremamente profissional e vamos dizer, eficaz para efeito de aprendizado de vocês, tá certo? Muito bem, gente. Você tem 2 opções. Segue a estratégia que eu dei ou não segue a estratégia que eu dei. Ou você segue parcialmente. Se você não seguir a estratégia, não sei o que vai dar. Se você seguir a estratégia parcialmente, vamos dizer que você faça 30% da estratégia, você não vai ter 30% dos resultados, mas no máximo uns 10% ou 5%. Por quê? Porque essas estratégias todas elas são combinadas, são estruturadas, uma coisa depende da outra. Então, a ideia é você fazer o máximo perto do 100% da estratégia que eu dei. Se você seguir a estratégia que eu dei, a chance de você ter sucesso quer dizer chegar a prata, platina, esmeralda e diamante, é altíssima. Tá certo? E é isso que eu desejo para vocês. Eu pus aí os novos pins que a Amway tem agora, de prata, ouro, platina e fundador. Estão à disposição de vocês, ou então esmeralda e diamante para quem quiser, tá certo? Então, gente, grande abraço, tudo de bom.
Passei um pouco ali do tempo, espero que vocês assistam agora às 9 horas, quem precisa, quem quer, o plano que vai ser mostrado, como toda quinta-feira, às 9 horas que eu falei, tá certo? Tudo de bom, todo resultado, tudo de bom para vocês. Adoro vocês, quero muito que vocês tenham sucesso e é por isso que eu faço uma força danada para que vocês sigam as coisas que eu estou dizendo. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional.